Salve Maria, tudo bem? Então, a gente conheceu um pouco sobre a história de São Luís e agora a gente vai fazer uma introdução base do tratado. Pelas mãos de Maria, nós caminhamos mais tranquilamente e suave. Então, queiramos seguir essa devoção com amor para que a gente possa chegar rumo à santidade através das mãos dela. E na introdução vai nos dizer isso. Um segredo de santidade, na página 13 do livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Quem não tem esse Tratado da Verdadeira Devoção, tem um outro livro, vai estar com as palavras diferentes ou vai estar com a colocação diferente, tá? Mas todos eles vão trazer a mesma mensagem, um com palavras mais difíceis, outros com palavras mais simplificadas. Esse eu prefiro mais porque ele tem as palavras mais simplificadas e mais fáceis de ser compreendidas. Este é um livro precioso, escrito por um santo, meditado pelos santos e que possui a bela missão de informar os santos de Deus. Este é, por força, o melhor juízo que foi expresso sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, a obra mais importante de São Luís Maria Grignon de Montfort, 1673 a 1716. Uma confirmação importante foi emitida recentemente pela Congregação para o Culto Divino, motivando a decisão de inscrever a celebração do Santo de Montfort no calendário romano geral. Ela diz: recolhendo no ensinamento mariano de São Luís Maria Grignon de Montfort, como de saudável fonte, as indicações para a vida espiritual são formadas nos seminários e nos noviciados de todo o mundo. Gerações de sacerdotes, de homens e mulheres consagrados a Deus, e ainda de numerosíssimos fiéis. Não poucos santos e bem-aventurados encontraram na espiritualidade montfortana a fonte da qual podem alimentar sua devoção à Mãe de Cristo e da Igreja. Ainda hoje, diversos movimentos e grupos espalhados pelas diversas partes do mundo fazem explícita referência à doutrina de São Luís Maria Grignon de Montfort. E cada vez mais isso tem crescido, com a glória de Deus. O escrito chegou até nós carecendo da primeira e da última página. Contudo, ainda é a maior palavra dita pelo padre de Montfort. Sintetiza a sua grande personalidade. Contém em si o êxito do mister pedagógico, do missionário, a obra-prima, do autor espiritual, o segredo da santidade desejada pelo santo. Montfort prende a pena nas mãos para colocar por escrito aquilo que ensinou, com fruto, pública ou privadamente, na missão por alguns poucos anos. O escrito não nasceu improvisamente. Montfort coloca por escrito aquilo que experimentou, ensinou e pregou por toda a sua vida. O tratado é um livro de espiritualidade popular. Falo sobretudo aos pobres e aos simples, pois são de boa vontade, possuem atualmente mais fé que os doutos e creem com mais simplicidade e merecimento. Assim, contento-me em atestar a verdade de modo pleno.
Este seu caráter popular é provavelmente uma das causas do grande sucesso deste pequeno livro. A sua linguagem é imediata, acessível, não, todavia banal. Tal se vê bem, por exemplo, lá onde Montfort explica a finalidade de sua fadiga de escritor. Quanto será retribuída a minha fadiga se este pequeno escrito caindo entre as mãos de uma alma bem disposta lhe descobrisse e inspirasse, por graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção a Maria que estou a expor. E ajunta, se soubesse que o meu sangue pecador servisse para fazer penetrar nos corações a verdade do que eu escrevo em honra da amada mãe e patrona, de quem sou o último dos filhos e escravos, a mim me serviria dele, de boa vontade em vez da tinta, para trançar estes caracteres. Confia-te que sou de encontrar almas, as quais com a sua fidelidade à prática que ensino compensarão a minha caríssima mãe e patrona dos danos súbitos das minhas ingratidões e infidelidades. E ele conclui: sinto-me mais que animado em crer e esperar tudo o que tenho profundamente impresso no coração, e que vou pedindo ao Deus de tantas almas, isto é, cedo ou tarde, a Virgem Santa haverá de ter mais que filhos, servos e escravos de amor, pelo que Jesus Cristo, meu Senhor, reinará ainda mais nos corações. Você vê quão gratificante é isso que São Luís Gregon escreve e fala, né? Olha só, ele já tinha feito uma profecia: sinto-me mais animado. Ele se sentia já animado em crer e esperar tudo o que tenho profundamente impresso no coração, e que vou pedindo a Deus de tantas almas, que cedo ou tarde a Virgem Santa haverá de ter mais que filhos, servos e escravos de amor, pelo que Jesus Cristo, meu Senhor, reinará ainda mais nos corações. Olha só que bênção, né? Então São Luís já tinha escrevido esse livro pensando na salvação da nossa alma. Não só na salvação da alma dele, mas da nossa. Que nós também podemos, através da leitura desse livro, sentir essa verdadeira devoção, sentir essa vontade de querer mudar, de querer ser uma pessoa nova, de querer resgatar a essência da nossa alma, de querer seguir o caminho da santidade através da mãe. E por que seguir a santidade sem a mãe? Ela que foi pura, ela que soube, ela que ensinou Jesus, ela quem educou Jesus. Se uma mãe, no mundo de hoje, não educa seu filho muito bem, ele nasce uma criança, né? Uma criança que não tem aquele conhecimento, não tem aquele entendimento. Mas quando uma mãe pega para ensinar seu filho, para educar seu filho de maneira certa, da maneira que condiz ser, né? O filho nasce mais, ele vai aprendendo, né, conforme, a ter o conhecimento das coisas, a entender o que é certo, o que é errado. Se uma mãe dá tudo que um filho pede, ele não vai entender que ele precisa ter aquele discernimento, que nem tudo ele pode ter. E quando uma mãe mostra que o filho tem que controlar aquilo que ele compra ou aquilo que ele pode pedir, ele vai pedir: mãe,
isso eu posso? Isso eu não posso? Então, automaticamente, ele vai compreendendo. Então, parte muito da educação da mãe. Não só da educação da mãe, mas de quem cria em si a criança. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o avô, quanto a tia, ou quanto uma mãe ou um pai adotivo. Então, vai muito de quem cria a criança, quem educa e quem leva ela, para viver no mundo. Então, Maria educou Jesus. Maria esteve ao lado de Jesus. Então, por que não seguirmos ela que esteve ao lado de Jesus, que educou? Podemos aprender muito com ela se a gente se deixar ser amado, queira conhecer ela, queira seguir o caminho dela. E ela vai te mostrar o caminho da santidade através das mãos dela. Então, continuando lá, no livro, São Luís Grigon de Montfort foi um bom profeta desde o ano de 1842, ano do seu redescobrimento. O tratado tem encontrado um número quase inacreditável de leitores. É, em absoluto, um dos livros marianos de maior sucesso. É o primeiro depois de Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria Ligório. O padre Gabriele Roschini, um notável mariólogo, escreveu sobre o tratado. Se fizesse um referendo internacional sobre a questão, qual é o mais belo livro escrito sobre Nossa Senhora? Eu estou certo de que a maior parte das respostas daria a preferência a este pequeno livro. Eu também dou preferência a este pequeno livro. É um livro verdadeiramente clássico, uma verdadeira suma de teologia mariana, é um livro superior a todo o elogio, destinado a ser um manual de todo devoto da Santíssima Virgem. Como se não bastasse o testemunho já dado no passado, também recentemente João Paulo II expressou o seu apreço pela doutrina do Santo de Montfort. Ele o manifestou num breve escrito antibiográfico, recordando os seus 50 anos de sacerdócio. Fê-lo a seu próprio modo, como se fosse uma confidência, e para fazê-lo conhecido por todos. Eis o texto. Eu já estava convencido de que Maria nos conduz a Cristo, mas naquele período comecei a compreender que também Cristo nos conduz a Maria. Foi um momento no qual estava em discussão o meu culto por Maria, que restringido ou dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Vem-me agora em ajuda o livro de São Luís Maria Grigon de Montfort, que traz o título Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nele encontrei as respostas às minhas perplexidades. O autor é um teólogo de classe. E realmente o autor é um teólogo de classe. São Luís foi um teólogo de classe. Estes foram também os motivos para a presente versão em português. A versão usada nesta nova edição brasileira é substancialmente a da primeira edição montfortana do tratado, feito pelo padre Calixto Bonicelli, 1908. Cotejada com a edição francesa típica em tudo conforme a cópia manuscrita, que serve de original. Ela foi novamente confrontada com o texto original, bem como com versões italiana, espanhola e diversas brasileiras, a fim de se obter uma melhor expressão em português, mais clara e ao mesmo tempo fiel ao pensamento do santo. Nenhuma glosa,
Nenhuma citação ou nota explicativa foi acrescida ao texto, senão as próprias palavras de São Luís Grigon de Montfort. Contudo, onde julgou-se necessário, fez-se uma melhor divisão das matérias. Outra preocupação foi a de ter um texto fluente para o que julga-se oportuno, alivia-lo do grande número de citações latinas, fazendo que tudo conste em bom vernáculo. Além disso, o texto foi bastante enriquecido de referências bíblicas e referências internas, facilitando ao leitor a localização dos textos citados e proporcionando uma melhor sobrevisão do conteúdo. O texto se autoexplica e o Espírito Santo abre o seu jardim fechado àqueles a quem ele o quiser. Não posso e não quero deixar passar em branco a oportunidade de agradecer aos Montfortinos do Brasil por nos conceder a almejada permissão para esta nova edição brasileira. Deus lhe pague. Agradecimentos também à editora italiana Fontana de Nazareth pela permissão para o uso da versão italiana como base para esta nova edição e para o uso dos belos desenhos de Adam Kostner. Eu não sei pronunciar esse nome. Somente Deus sabe o bem que esta obra pode produzir em nosso meio, como preparação ao reino de Jesus Cristo, por meio de Maria, nossa mãe amorosíssima. Caríssimos leitores, quisera eu poder distribuir este livro em todo o Brasil a mãos cheias, por um custo ínfimo, para poder oportunizar a todos conhecer melhor a Mãe, e assim melhor amar e servir o Filho Jesus, nosso amado Senhor e Mestre. Professor Edson José Reis, diretor de Serviço de Animação Eucarística Mariana, foi ele quem escreveu esse trecho. Então, eu queria falar para vocês que o vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena, e os próximos pode ser que sigam nesse mesmo rumo, entre 30, 40 minutos, 20 minutos, vai depender um pouco do tanto de páginas que vão ser lidas, porque além de ler, eu vou explicar também, e eu recomendo novamente a comprarem o livro, e se possível, compra mais um e doa para alguém que você sente que precisa conhecer esse amor mariano. Tenho certeza que você vai converter não só a sua vida, mas a vida de outra pessoa. E eu quero muito agradecer por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, assistindo até o final, Que Deus abençoe você, sua família, e que a gente esteja juntos no próximo vídeo. Beijo, tchau!